Então, conseguem ver aí o compartilhamento da tela? Tá bem? Tranquilo? Tá sim, professor, tudo tranquilo. Ótimo, ótimo. Obrigado aí pelo feedback. Vamos lá, só um momentinho mais, pessoal. Rapidinho que eu já começo em alguns segundos, tá? Professor, tem umas meninas querendo entrar aí. Tem como se você entrar no lobby? Vamos lá, pessoal. Deixa eu admitir aqui só as últimas pessoas aqui no lobby. Se tiver alguém mais aí também durante a aula, a gente vai se falando também, tá? Então, boa tarde a todos. Vocês conseguem ver bem que já me falaram, né? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Wilderman, tá? Eu fico mais próximo lá dos últimos semestres, lá junto com, além de PNE, urgência e hospitalar, tá? Então, a gente vai ter essa situação aí de urgência e hospitalar em conjunto, tá? Também. E como as outras professoras, né, da disciplina, que é Mônica e Joana, já anteciparam, né? Eu faço essa parte da cirurgia bucomaxilo, tá? Lá na apresentação a gente já conversou sobre isso. O nosso objetivo, né, no tratamento das urgências, lá do estágio de urgência, está vinculado muito ao terceiro molar, tá? Então, é uma oportunidade bacana para fazer alguns
terceiros molares, é uma cirurgia bem específica, é uma cirurgia que a gente precisa respeitar sempre, tá? Pelo grau de complexidade, pelo grau de técnica que a gente vai precisar aplicar sempre para essa cirurgia, tá certo? Então, é algo que a gente consegue, sim, manter uma conversa bacana dentro do nosso estágio de urgência, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a aula, tá? Essa conversa que a gente vai ter, vocês podem parar, tá? Falar qualquer coisa ou guardar para o final da aula e a gente conversar também, ok? Então, hoje a gente vai conversar um pouco, tá? Uma aula bem inicial relacionada a exame clínico e diagnóstico para a cirurgia, tá? O que é que a gente precisa saber, o que é que a gente tem em mente, né, de exame clínico e diagnóstico. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar muito, né, sobre essa temática, mas alguns pontos às vezes ficam em aberto e vocês perguntam, mesmo no último semestre, chegam, né, com algumas dúvidas específicas, tá, de exame clínico, de exame diagnóstico. Professor, quando é que eu devo solicitar uma panorâmica? Quando é que eu devo solicitar uma tomografia, professor, para o paciente? E as necessidades de exames laboratoriais? São todos os casos, a maioria dos casos, tá? Então, vamos tentar direcionar sobre isso, tá? Aplicado principalmente para a parte cirúrgica. E aí a gente entra em uma temática muito importante que vocês, provavelmente, eu acho que do segundo semestre até hoje, aí o nono, 10º semestre, vocês ouviram falar muito, tá? De anamnese. E às vezes a gente ouve falar tanto nesse conceito, né? Nesse tipo de exame que a gente precisa fazer ao nosso paciente, que ele às vezes cai em descaso, né? Às vezes tem algum descaso relacionado à anamnese. Não, professor, o senhor vai conversar agora com a gente sobre anamnese? Não, eu não vou conversar hoje aqui sobre anamnese, tá? A gente vai só incluir essa anamnese dentro de um dos exames mais importantes do nosso paciente, tá? Então, é isso que a gente precisa assimilar nesse momento, tá? Eu não preciso passar para vocês aqui o passo a passo de uma anamnese, mas vocês precisam ter esse conhecimento, tá? Vocês precisam estar familiarizados com as perguntas e com as respostas, tá? Poder adicionar as respostas ao seu tratamento que vai ser instituído o paciente, tá? Então, muitas modificações do plano de tratamento irão acontecer por causa da anamnese. E a partir dela, né, o meu exame físico vai ser bem direcionado, tá? Então, eu ouço primeiro a queixa do meu paciente, então a anamnese ela vem da queixa principal, vem da história da doença atual do meu paciente, tá? A história médica pregressa, isso é muito importante. Então, eu preciso saber como é que está o estado de saúde do meu paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, tá? São algumas situações que a gente tem que estar à vontade nessa conversa com o paciente. Eu costumo falar, parece uma perda de tempo inicialmente, ou até a nível de consultório, né? Eu ouço algumas pessoas falarem, não, mas perder meia hora conversando com o paciente, professor, como é que vai ser isso, tá? Financeiramente, como é que essa hora aí vai contando? Deixa eu ver aqui, pessoal, que tem muita gente, acho que tem gente caindo e voltando direto aqui, mas vamos lá. Eu estou tentando ir e voltando aqui direto na tela também, tá? Por isso que às vezes eu vou interromper. Então, como é que fica isso? Não é uma perda de tempo, na verdade você adianta o seu tratamento, você otimiza seu tratamento com o seu paciente através de uma anamnese correta, de uma anamnese direcionada. Claro, você tem que sempre direcionar a anamnese do seu paciente. Senão você vai pegar uma paciente, por exemplo, uma senhora que está aí no isolamento do Covid e ela aproveita a ida ao dentista para conversar a tarde toda sobre todos os problemas dela. Problemas com a vizinha, problemas com a irmã, problemas com o irmão. E você sai de uma anamnese odontológica para uma anamnese psicológica, tá? Então é importante trazer o paciente de novo, né, para o tratamento, para o foco do tratamento dele. E a partir disso, um exame físico direcionado. E através desse exame físico, a gente vai direcionar, na maioria dos casos, para a cirurgia, eu posso até falar aqui com certeza que é 100% dos casos, exames de imagem. Quais serão esses exames de imagem? A gente vai conversar aqui, tá? E em alguns casos, não são todos, exames laboratoriais, que eu sei que é uma queixa de vocês constantemente, tá? Dessa situação de quando solicitar,
como avaliar, como obter os resultados e identificar alterações importantes. Então, a gente vai conversar dos principais aqui exames laboratoriais, tá? Os 3 principais, para que a gente possa, pelo menos nesses 3 principais, que é o que a gente utiliza, a gente está dominando, tá? Quando chegar nos resultados, quando formos solicitar esses exames, tá? Então, na anamnese, tá? Para que vocês possam relembrar, é aquele momento inicial. É nosso contato inicial com o paciente. A gente precisa saber qual é a intenção desse paciente com o tratamento, tá? Isso é muito importante. Às vezes ele vai chegar na clínica de urgência achando que vai fazer uma restauração, e não é. Tá? Os pacientes, às vezes, por mais que tenham essa triagem, a recepção faça toda essa situação de pré-triagem, os pacientes, às vezes, se perdem, né, dentro das clínicas, de uma forma geral. Então, a identificação do paciente é muito importante para que você possa documentar aquela ficha, documentar aquele prontuário. Tá? Então, ter cuidado com pacientes homônimos, ter cuidado com pacientes com a mesma data de nascimento, tá? Então, isso acontece, né? Maria das Graças, entendeu? Isso acontece muito, né? Você ter pacientes com nomes similares, até com datas de nascimento similares também. Então, é importante ter identificação, RG, tá? CPF, às vezes, isso é muito importante. A queixa principal, tá? Eu acredito que dentro da anamnese, ela é a mais importante de todas. É o que o paciente veio buscar para você. Tá? Todo paciente que vem a um consultório, a um ambulatório de odontologia, ele vem com alguma queixa principal. É difícil o paciente chegar na sua cadeira lá da urgência e vai falar, doutor, não tenho nenhuma queixa, não. Então, realmente, por que ele estaria ali, né? Então, ele vai falar, vim tirar aqui o sido, vim tirar o queiro, vim tirar aqui, fazer um canal, estou sentindo dor, sinto dor quando abro a boca, sinto dor quando fecho, tá? Tem um caroço na minha boca, tem um caroço na minha língua. Então, essa é a queixa principal, a forma que o paciente fala para vocês, tá? A história da doença atual é o contexto da queixa principal com a sua visualização do paciente, tá? Então, é um paciente cursando com disfunção temporomandibular há aproximadamente 6 meses, né, com limitação de abertura bucal, tá? Então, é mais ou menos, você começa a fazer uma história sua, né, dentro de uma linguagem mais formal, mais científica, tá? Para que você possa fechar a anamnese desse paciente de uma forma correta, do que ele sente atualmente. A gente vem com a história médica pregressa, muito importante, tá? Então, eu preciso saber se meu paciente teve um acidente vascular cerebral, há quanto tempo foi esse acidente vascular, se meu paciente precisou se hospitalizar nos últimos 2, 3 anos e o porquê dessa hospitalização. Quando retornarmos às atividades, provavelmente a gente deve atender muitos pacientes que foram hospitalizados, que foram entubados aí pelo Covid, tá? Pela situação do Covid, da pandemia. Então, essa história médica pregressa vai ser muito importante. Muitas vezes a gente vai atender pacientes que ainda estão com comprometimento pulmonar pelo Covid, talvez. Tá? É uma projeção que eu penso aqui, um perfil novo de pacientes, tá? No qual a gente vai começar a perceber, através de uma anamnese, de estudos, né, se essa história médica pregressa do Covid ela vai interferir no nosso tratamento. Será que o vasoconstrictor presente no nosso anestésico local vai interferir para esses pacientes? Tá? Isso é algo que ainda tem que se questionar. Provavelmente não. Esses pacientes serão tratados como tratamos, por exemplo, os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, os pacientes com asma crônica. Então, deve ser nesse mesmo perfil, né? Com um laudo ali do pneumologista, com um laudo médico da situação atual desse paciente, da parte pneumológica, tá? Mas mostra aqui a importância da história médica pregressa dentro da anamnese. História familiar, mais uma vez, então, um paciente com histórico de câncer, diabetes, em família, em pai, em mãe, tá? Irmão. Como é que está? É um paciente da parte psicossocial, tem hábitos deletérios, utilização de drogas lícitas ou ilícitas, do fumo, né? Do tabaco, do uso do álcool de forma abusiva, né? São alguns hábitos e a história psicossocial desse paciente que você acaba fechando a sua anamnese, tá? E por que é importante, né? Isso aí vocês com certeza já devem saber, né? E devem adicionar a sua técnica cirúrgica, o seu procedimento cirúrgico. Um paciente que é fumante ativo, a gente tem
a noção de que a cicatrização desse paciente normalmente vai ser um pouco mais deficiente, tá? Paciente com hábito deletério ali de higiene, tá? Ruim, a gente provavelmente pode postergar essa cirurgia do paciente, tá? Já teve casos em consultório e em ambulatório da Unime, tanto em consultório privado quanto em ambulatório, que eu suspendi o procedimento cirúrgico. O paciente veio fazer um procedimento cirúrgico, a extração de um siso, e o paciente tinha muita placa, muito cálculo, inflamação gengival, tá? Eu ia resolver um problema, mas provavelmente ia cair em outro, que provavelmente seria uma infecção odontogênica que esse paciente ia ter. Então, primeiro, uma adequação bucal, antes de qualquer procedimento cirúrgico invasivo, é de praxe você realizar uma adequação bucal, é que o paciente tem uma adequação bucal. Ah, professor, isso vai ser sempre, vai ser uma rotina? Não, infelizmente a gente vive num país, né, a gente chama os países de desdentados, né, então um país que a gente vai para o PSF para extrair os dentes do paciente. Então, às vezes, extrair o dente é uma adequação bucal nesse momento, tá? Mas num paciente que vai remover um siso, você percebe que é um paciente que pode ter uma melhora daquela adequação bucal, eu não vejo o porquê de realizar esse procedimento antes da adequação bucal, tá? Agora, claro que se a adequação bucal envolve as extrações dos dentes, aí sim você faz em conjunto, tá? Com essa adequação, ok? E aí a gente parte para o exame físico. A gente já tem um histórico, por exemplo, que o paciente é hipertenso, tá? Vamos supor. Tá? Então, meu paciente é hipertenso, ele usa um captopril, tá? De horário, já há aproximadamente 2 anos. Às vezes o paciente já chega com algum exame recente, ou um mapa, ou algum relatório médico também, tá? E a partir disso eu vou para o meu exame físico. O primeiro exame físico é a aparência geral. Tá? Às vezes a gente já imagina o exame físico, aquela palpação, né, do pescoço, cabeça, pescoço, região submandibular, região intraoral. Não, nesse primeiro momento é o estado geral. É a minha visualização do paciente. No meu conversar com ele na anamnese, eu já começo a perceber se é um paciente que tem um ritmo respiratório bacana. Às vezes eu estou conversando com um paciente na anamnese e já percebo que é um paciente que tem uma dispneia importante em repouso. E isso é perigoso. Tá? Ele teve uma dispneia no caminhar da sala de espera para a cadeira odontológica. E aí, quando ele senta na cadeira odontológica, parece que ele correu uma maratona. Mas ele só fez uma caminhada da sala de espera à cadeira odontológica. Então, ele está dispneico, em repouso. É um aspecto geral que eu já consigo visualizar. Não preciso ir lá para ver quantas inspirações o paciente está fazendo nesse momento. Eu já percebo clinicamente, é o aspecto geral. Ou é um paciente que ele fisicamente tem alguma limitação, tá? Ele está sentado na cadeira, eu dou uma olhada no aspecto geral e já percebo os pés do paciente demasiado, as mãos do paciente demasiado. Então, isso deve ser questionado. Seu João, os pés do senhor inchados assim? Ah, ele vai falar, não, doutor, tem uns 3 dias mais ou menos que começou, tá? A gente sabe que edema periférico está ligado principalmente a situações de distúrbios cardíacos, tá? Então, isso está bem relacionado, né, a essa parte de insuficiência cardíaca congestiva, principalmente. Então, são situações, né, quando a gente fala que a odontologia não deve olhar só a boca, é nisso aí, principalmente, que a gente vai tentando uma valorização. Tenha certeza que, tanto de forma pública quanto de forma privada, esse paciente vai enxergar vocês de forma bem diferente. Falar, pô, o doutor me questionou porque meu pé estava inchado. O doutor, realmente, esse doutor é retado, viu? Ele estava ali, ele veio olhar minha boca aqui, mas me questionou, porque às vezes o próprio paciente não percebe. Tá? É algo que acontece e fala, doutor, tá inchado mesmo, não vi não. Já aconteceu umas 2 vezes comigo, eu estava conversando com o paciente, pergunto, seu João, o pé tá inchado aqui. Ele, doutor, mesmo, não tinha percebido não, deve ser aí, a gente pede uma avaliação cardíaca, tá? Vai ver, realmente está descompensado. Então, a gente está ganhando uma confiança desse paciente. Tá? Se é no setor privado, você está ganhando uma confiança, se é no setor público também. Tá? O estado nutricional, às vezes a gente já recebe pacientes idosos, tá? E vocês veem pacientes idosos bem desidratados, às vezes, ou dependendo da situação socioeconômica do paciente, é um paciente que chega em jejum para vocês, tá? Para fazer a extração de um siso. Então, saber se alimentou tem quanto tempo? Nossa clínica de urgência é pela tarde, então, o senhor almoçou? Tá? Não, doutor, eu só tomei café da manhã. Que horas foi esse café da manhã? Então, assim, esses questionamentos são muito importantes. O nível de consciência, de atenção e orientação do seu paciente, tá?
Não é pouco comum a gente atender pacientes, às vezes, sob o uso de drogas ilícitas, tá? Que estão respondendo ali coisas fora de nexo, tá? Então, já tive casos aí no nosso próprio ambulatório da Unime, de perceber realmente o paciente estava sob efeito de alguma droga ou algum ansiolítico ou alguma droga ilícita relacionada, tá? Então, esse nível de consciência, atenção e orientação é importante. A idade do paciente, tá? Às vezes é um paciente de 90 anos que vai sozinho lá para a clínica da Unime, a gente sabe que ele tem alguma limitação relacionada à idade, né? Normalmente ter um acompanhante é importante, e aí são outras partes que a gente às vezes não tem tanta necessidade, peso, altura, a frequência respiratória, como eu falei, no próprio observar do paciente, na própria resposta a alguns questionamentos, vocês já conseguem observar se a frequência está alterada, se tem uma dispneia. Vocês podem medir também em homens, normalmente 16 a 18, em mulheres de 18 a 21, mais ou menos. E também a gente aconselha a avaliar a frequência cardíaca, que gira normalmente entre 60 e 100. Se está abaixo disso, a gente chama de paciente está bradicárdico. Se já está acima disso, ele está taquicárdico, tá? Mais recente também, vocês já devem ter tido contato com oxímetros, tá? Diversos oxímetros, principalmente oxímetro de dedo, né? Ficou famoso aí com a situação da pandemia. Todo mundo hoje sabe o que é uma saturação de oxigênio, tá? Boa parte da população hoje sabe o que é saturação de oxigênio. Às vezes você conversava, a pessoa sabia porque o próprio nome já explica, né? Mas não sabia o que significava, não sabia qual era o percentual aceitável. Hoje a mídia já bate bem, então acima de 92, tá? 92, 93 ali é um limite, tá, de saturação de oxigênio no nosso paciente. Abaixo de 92, abaixo de 90 já começa a ter um perigo, tá, de desaturação, e que a pandemia tem trazido aí com as infecções pelo Covid. A tensão arterial é algo que a gente avalia os nossos pacientes de rotina e de forma pré-operatória. É uma rotina minha a nível de consultório, é uma rotina de praticamente todos os profissionais da odontologia que realizam procedimento cirúrgico, é a avaliação da tensão arterial antes da realização da cirurgia. Ah, professor, mas é um paciente hipertenso, é um paciente que ele já viu a pressão domingo, tá? Ele já viu ontem a pressão e falou que estava boa. Eu não estou com o aparelho aqui, eu preciso ver a pressão, é importante, tá? As variações de tensão arterial, elas acontecem muito, podem ser momentâneas, a gente tem que levar em consideração o grau de ansiedade dos nossos pacientes, a gente tem que levar em consideração, um paciente que está no pré-operatório, então está no pré-cirúrgico. Imaginem vocês estar no pré-cirúrgico. Eu falo por mim, eu estaria me tremendo todo, tá? Então, acho que ninguém vai para uma cirurgia tranquilo. Eu costumo falar isso, né? Apesar de estar labutando na área cirúrgica diariamente, eu sei que meus pacientes, quando vão para o centro cirúrgico, quando vêm aqui a nível de consultório para um procedimento, eles não estão tão confortáveis, tá? Você está confortável quando você vai fazer algo de lazer, algo que te dá prazer, tá? Uma cirurgia, você pode ter até um objetivo, tá? Uma cirurgia ortognática, uma cirurgia articular, mas você tem uma apreensão, tá? Um nível de ansiedade que vai fazer com que sua tensão arterial eleve. De uma forma geral, a gente tem tanto a tensão mínima, tá? Que é a diastólica, e a gente tem a tensão máxima, que é a sistólica. Nada mais é do que quando o coração relaxa, é a diastólica, é a mínima, e quando o coração contrai, é a sistólica, a máxima, tá? Então, a gente tem ali essa hipertensão dividida em leve, moderada, grave e a hipertensão maligna, tá? Que são hipertensões acima de 190, acima de 125. Hoje, a Sociedade de Cardiologia ela já indica que um paciente a partir de 130, 140, né, e de 90 a 105, por exemplo, ele já tem uma hipertensão leve. Se isso acontece continuamente, esses pacientes às vezes já precisam utilizar alguma droga antihipertensiva, tá? Mas aí, nesse momento, vem uma pergunta que é típica e característica, tá? Ninguém fez ainda, talvez fizesse no final da aula, mas a gente já antecipa. E aí me pergunta, professor, qual é o limite, tá? E eu acredito que passa na cabeça de vocês também, vocês já devem ter ouvido diversas respostas. Qual é o limite para eu operar um paciente, professor? Me diga aí que eu vou anotar aqui o limite, porque quando eu estiver no PSF, eu estiver no CEL, eu vou avaliar esse paciente,
Se tiver fora desse limite, eu não vou operá-lo. Existe esse limite? Não, tá? Isso aí você vai para a literatura traz diversas justificativas, tanto para mais quanto para menos. Eu vou falar aqui como eu faço, tá? Pode ser, Jorge Filho pode fazer de forma diferente, Lúcio Safira de outra, Bruno Boto de outra forma também, tá? Mas como é que eu faço? Normalmente, através de uma anamnese, eu vejo como é que o paciente vem com esse histórico. Se é um paciente que já tem hipertensão crônica, eu aceito, entre aspas, operar esse paciente com níveis acima do normal, tá? Isso não quer dizer que eu vou operar ele com níveis exageradamente acima do normal, mas é um paciente hipertenso crônico, ele já usa medicações, ele já tem hipertensão crônica, que se estabiliza ali, por exemplo, em 150, em 15 na sistólica e em 10 na diastólica, então 15 por 10 é a pressão desse paciente. Eu normalmente vou operar esse paciente. Se ele já tiver todo o acompanhamento com o cardiologista, com o médico assistente, toma as medicações direitinho, beleza. Mas às vezes vai chegar no meu consultório um paciente de 19 anos que não tem histórico de hipertensão, não tem histórico de uso de medicação antihipertensiva, e eu meço nesse paciente diversas vezes, dou tempo até para descansar, para ver se é alguma coisa relacionada à ansiedade, e essa pressão dele fica 150 por 10. Só que aí eu não vou operar esse paciente, tá? Existe alguma causa ali específica, que pode ser a ansiedade sim, mas pode ter alguma causa por trás que me leva a pensar que essa pressão, essa tensão arterial desse paciente está elevada. Mas de uma forma geral, esse é o limite, tá? Esses números que eu falei para você, 150 da máxima e 100 da mínima, são limites que eu utilizo, tá, para decisão cirúrgica, mas eu vou sempre vincular a anamnese do paciente. Beleza? Entenderam isso aí? Ficou alguma dúvida nessa situação? Tá? Muita gente pergunta, professor, mas eu ouvi na última aula que eu tive de endo que se tivesse em 140, a professora não fazia. Ela está errada? Não, ela está certa também. Tá? Ou então eu já ouvi o professor André Sampaio falar que 160 ele opera, que não tem problema nenhum. Ele está errado? Também não está errado. Isso vai de conduta, tá? Isso vai de experiência de cada um, tá? Eu tento sempre juntar o que eu vejo na parte da hipertensão com o quadro clínico do meu paciente. Ok? Alguma dúvida aqui? Todo mundo calado? Tudo bem, professor. Não, Tudo professor. bem, né? Bacana. Então, vamos lá, vamos lá. Então, aqui o exame físico, tá? Pressão arterial, a gente chama de pressão, mas vocês vão ver que o termo cada vez mais está mudando para tensão arterial, porque, na verdade, o nome pressão, ela está errada. O que a gente está medindo ali é a tensão do fluxo sanguíneo dentro da artéria. Então, é tensão, por isso que o nome é hipertensão, tá? Mas aí já se estabeleceu pressão, 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 e não tem problema nenhum. O normal é o 12 por 8, tá? Mais recentemente, a gente tem avaliado a temperatura dos nossos pacientes. Então, acho que todos os consultórios, a nossa clínica da Unime, todas as atividades, a gente tem visto temperatura. Mais do que nunca, a temperatura hoje está sendo muito importante para um diagnóstico precoce do COVID. Tá? Então, entra aí a presença de palidez de mucosa, icterícia, cianose, tá? Extremidades arroxeadas, o estado de hidratação. E aí você vem aqui, ó, para esse quadro que tem no HUP, tá? Que é um quadro de palpação. Eu vou palpar linfonodo, eu vou palpar toda essa região bucal do meu paciente, tá? Eu vou avaliar como está a região intraoral. Mas, professor, eu vou fazer o siso do paciente. Para que eu estou fazendo tudo isso? Por que você está fazendo tudo isso? Porque já aconteceu, e saibam que isso é uma verdade, infelizmente é uma verdade, de colegas que foram fazer o siso do paciente, tá? E foram diretamente tirar o siso do paciente, só que do outro lado esse paciente apresentava uma lesão em assoalho de boca, tá? Uma lesão maligna. Então imagina o que a gente está deixando de avaliar, tá? Para esse paciente, executando um procedimento cirúrgico eletivo num paciente que provavelmente pode ter uma lesão aqui, ó, no assoalho de boca. Ele não vai relatar para você porque ele não sente dor. E a gente sabe que as úlceras que são indolores, né, e que permanecem ali em assoalho, tem um grande potencial ali de serem malignas.
Então, eu já presenciei casos desse tipo, tá? No qual o exame clínico não precisa demorar, tá? A gente não está querendo dizer aqui que vocês vão fazer um exame clínico aqui da manhã inteira para depois. Não, é uma avaliação rápida. Afastou de um lado, afastou do outro, língua, palpação, tá? Vai perguntando para o paciente. O que é inadmissível, por exemplo, é acontecer isso. Você vai extrair um siso, mas do outro lado o paciente tem uma lesão em língua, lesão em palato, lesão em assoalho de boca, tá? Que é muito mais urgente para o tratamento dele do que o que você vai fazer. E isso acontece, viu? Imagine que vocês vão estar daqui a algum tempo num PSF, vão ter 20 pacientes para atender, e aí a gente vai passando. Às vezes você vai fazer uma extração, quando você olha para o lado, você vê essa úlcera. Dona Maria, tem quanto tempo que tem essa úlcera aqui? Ah, doutor, não dói não, já tem mais de 5 meses isso aí já. E aí você vê aquela úlcera, né, bem característica de carcinoma. Então isso é perigoso, tá? Antes de mais nada, a gente quer a saúde bucal do nosso paciente. Esse diagnóstico precoce cabe a gente, tá? A cavidade bucal é uma cavidade que a gente domina. Então, se a gente não tem esse diagnóstico prévio, tá? Esse diagnóstico precoce desses pacientes, tá? É uma falha importante, tá? Então, as palpações, fundo de vestíbulo, assoalho lingual, a gente pode fazer palpação bidigital em assoalho. Então, você encontra um dedo com outro, tá? No assoalho bucal do paciente, intra e extraoral, tá? E a partir disso a gente consegue fazer uma classificação virtual, tá? Essa é uma classificação virtual dos nossos pacientes, porque essa é uma classificação que a equipe de anestesiologia que realiza, tá? E não a nossa equipe de odontologia. Mas a gente consegue sim falar, não, esse é um paciente, ó, que se caracteriza como asa 1. Volta e meia vocês vão ver a gente conversando sobre isso, tá? Ah, não, paciente asa 1, tá tranquilo, pode dar continuidade. Então, paciente asa 2, tem ali uma doença sistêmica leve, tá? É uma hipertensão leve, mas está controlada, tá? Ou então não, ele é paciente asa 3, ele é um diabético descompensado, os exames do paciente estão mostrando ali 300 de glicemia, ele clinicamente tem alterações, tá? Ele consegue vir aqui até o consultório, até o ambulatório, tá? Porque ele não é incapacitado pela sua doença, mas a sua doença ela é uma doença grave, tá? O asa 4 já é um paciente que dificilmente chega ao nosso ambulatório, dificilmente chega ao nosso consultório, é um paciente que normalmente está hospitalizado já, tá? Então a gente pode atender esse perfil de pacientes para quem correu um pouco mais para a odontologia hospitalar, tá? Então esses pacientes são renais crônicos, terminais, né? Pacientes com imunossuprimidos, tá? Aí o asa 5 é normalmente um paciente que tem uma sobrevida muito sombria, tá? Um paciente chamado de paciente moribundo, e o asa 6 é o paciente, infelizmente, com morte cerebral, tá? Essa é uma comunicação da equipe de anestésio, que basicamente para a nossa área de atuação vai ser asa 1 e 2. E algumas vezes chegam os pacientes asa 3 em nosso ambulatório. Isso é muito importante, tá? Às vezes ele está clinicamente, ele não está incapacitante, mas a doença sistêmica que ele tem é grave. É como se fosse uma bomba relógio. A gente costuma falar assim, esse paciente aqui, quando a gente fica meio que fazendo algumas apologias, né, analogias, desculpe, algumas analogias, a gente faz uma analogia a uma bomba relógio, por exemplo, tá? E aí a gente entra no quadro que todo mundo gosta, né? Ele fala, não, professor, mas aí no caso tem indicação cirúrgica esse paciente. E quais são as indicações cirúrgicas, principalmente para a nossa área de atuação, que vai ser o terceiro molar, tá? Quais são as indicações cirúrgicas para a nossa área, que vai ser o terceiro molar. Tá? Então a gente tem, principalmente, as indicações estão vinculadas em contenção de infecção, então os abscessos, lesões de cárie, vocês vão perceber que os terceiros molares, eu vou mostrar alguns para vocês aqui, a gente vai começar a direcionar um pouco mais a aula para os resultados, né, desse exame físico, né, do paciente. Então, patologias periapicais, doença periodontal, a gente pode ter cistos ou tumores associados a esses terceiros molares, inclusos, semi-inclusos, reabsorções externas de dentes adjacentes, de raízes de dentes adjacentes, tá? Então, temos algumas indicações bem precisas. Então, chegam muitos casos desse tipo lá na nossa clínica de urgência, né? Aquele folículo ali por cima, aquele tecido pericoronário por cima do dente, metade do dente erupcionado, e isso causa uma inflamação, né? Que a gente conhece como pericoronarite. Eu atendo em um setor de urgência, né? 24 horas,
e falo para vocês que um percentual importante de casos que chegam lá de urgência odontológica estão vinculados a um quadro desse tipo aí, ó, da foto, quadro de pericoronarite. É um quadro que normalmente é acompanhado de trismo, tá? Dificuldade de abertura bucal do nosso paciente, de febre, tá? De dor, de secreção associada. Então, um quadro muito agudo, tá? Eu já recebi pacientes que precisei hospitalizar por causa dessa situação de pericoronarite. E aí eu já vi algumas pessoas falarem algumas coisinhas aí que normalmente a literatura não concorda. Não é o professor Wildman que não concorda, não. É a literatura. Então eu já ouvi algumas pessoas falarem, não, professor, mas nesse caso aqui, ó, a gente corta essa partezinha, ó, corta esse folículo, corta esse tecido aqui e tá tudo resolvido. Falso, tá? Isso aí, infelizmente, a literatura já traz, essa gengiva ela tende a crescer. Você pode até tentar tirar o paciente do quadro agudo, tá? Mas essa gengiva tende a crescer, tende a cobrir, tende a ser traumatizada de novo e tem um acúmulo ali de alimento e um quadro de pericoronarite, tá? Outro quadro de pericoronarite associado a abscesso, tá? Então, imagine que o paciente, por mais que ele higienize, vai ter um acúmulo, tá? De alimento ali naquela área. Então, doutor, não sinto nada. O paciente às vezes chega sem infecção, sem nada. Não sinto nada nesse dente aqui. Tem que tirar mesmo? Tem, porque ele pode causar, por exemplo, esse quadro aí que a gente está vendo de pericoronarite, tá? Lesões de cárie é bem comum, tá? É difícil, é o último dente. Dificilmente o paciente consegue usar um fio dental ali entre um dente e outro. E o que a gente tem acompanhado, infelizmente, às vezes, é a perda do segundo e do terceiro molar, tá? Era só para perder o terceiro, era só para remover o dentiqueiro, o siso, e quando a gente vai ver, tem uma lesão de cárie. Quando dá para tratar canal, ótimo. O chato é que essas lesões de cárie, às vezes, acontecem aqui, ó, na raiz, às vezes ele está impactado aqui na raiz, então você já tem a lesão de cárie, às vezes, tomando toda a raiz, a coroa do dente está toda íntegra, mas quando você vai ver, ó, a raiz já está com a lesão de cárie. Então é difícil, é bem comum que você vai extrair, vocês irão extrair sisos, né, terceiros molares, e eles estejam com lesão de cárie associado, tá? Ou aconteça isso, por exemplo, ó, reabsorção externa, que é um canino incluso, tá? Que foi forçando o incisivo lateral, e olha o que é que tem de remanescente de raiz do incisivo lateral, tá? Então, são algumas indicações, né? São alguns quadros que a gente pode falar aos nossos pacientes de forma bem, com uma autonomia muito grande, quando os pacientes perguntam, mas doutor, precisa mesmo tirar esse dente? Ô, doutor, não sente nada, vai mexer no que está quieto. Vocês já devem ter ouvido falar muito nisso, ou até algum familiar também, tá? Mas o que a gente observa são quadros, sim, de complicações, tá? Mas eu conheço pessoas que não tiveram nada, professor. Ótimo. Eu atendo pacientes, às vezes, de 70... Eu operei uma senhora, deve ter uns 6 meses, com 78 anos, de um siso que veio dar uma pericoronarite. Precisei colocá-lo a nível de hospital. Tá? Podia ter vivido uma vida inteira e não ter sentido nada. Foi o que ela me disse. Doutor, nunca senti nada nesse dente. E agora ele vem. Só que agora ela é diabética, descompensada. Agora ela é hipertensa. Agora ela tem problema cardíaco. Tá? Então, assim, é contar com a sorte realmente. Tirando também que os sisos são áreas com maior fragilidade. Então, é uma tendência aí que quando um paciente tem um trauma mandibular, existe a presença do siso incluso, do terceiro molar incluso, que essa área frature, porque ele está ocupando uma região que existia uma formação óssea, tá? Além disso, né, a gente tem dentes inclusos em pacientes mais idosos, né? Esse foi um paciente também que eu operei, que paciente de 80 e poucos anos e com dores nessa região, quase pericoronarite depois de não sei quanto tempo, tá? Ou associado a tumores como odontoma, tá? É bem comum que os dentes fiquem inclusos na presença de alguns tumores, como odontoma, por exemplo, tá? A gente tem também dentes inclusos que podem levar à formação tumoral, tá? Como nesse caso aqui, uma meloblastoma. Tá? Um paciente que já tinha aumento de volume, um paciente que já tinha uma situação, né, de assimetria facial, ele veio do interior, né, com um quadro para tratamento de abscesso de origem odontogênica. Então, imagina aí que esse paciente já tinha aqui e teve que passar, infelizmente, por um tratamento, né, de ressecção, um tratamento mutilador para tratar esse tumor, tá?
Então, ou lesões periapicais, vocês vão encontrar muitos casos desse tipo, lesão de cárie com lesão periapical, lesão endopélio, lesões periodontais associadas, tá? Isso é muito importante. Então, vocês vão precisar, né, de 3 pontos específicos para avaliar o seu paciente, e eu costumo falar que a cirurgia, ela não termina no momento da sutura, a cirurgia termina com um bom pós-operatório, tá? Eu não conheço nenhum cirurgião, tá? Todos que eu tenho como exemplo hoje, né, na minha profissão, me ensinaram que o paciente ele só vai estar satisfeito com a cirurgia dele se o pós-operatório dele for bom, tá? Então não adianta ter uma técnica cirúrgica excelente, né, um transcirúrgico maravilhoso, se o pós-operatório do seu paciente não foi um pós-operatório bom, as recomendações não foram assimiladas de forma correta, as medicações que você passou para ele não foram suficientes para dar um conforto, suas revisões também não foram corretas, tá? Então, às vezes a gente acha, não, tirei ali o siso, acabou, né, vou suturar aqui. Não, é importante saber no pós-operatório se meu paciente foi bem, como é que ele foi, ele se deu bem com antibiótico, tá? Ele sentiu muita dor, ele teve febre, tá? Isso é muito importante. Então, são 3 pontos, é o pré-operatório que a gente tem conversado aqui, tá? Anamnese, planejamento cirúrgico, transoperatório e o pós-operatório, tá? Então, nesse pré-operatório, que é o que a gente está conversando hoje aqui, a gente já passou pela anamnese, a gente já passou pelo exame físico, a gente já pode perceber, né, se é um paciente que está comprometido sistemicamente, se não está, e a partir disso eu vou começar a avaliar o risco cirúrgico, tá? É um paciente que precisa de uma avaliação médica prévia, precisa ajustar algum uso de anticoagulante, é um paciente que não tem teto cirúrgico para realizar essa cirurgia em ambiente de consultório, de ambulatório, tem que fazer a nível de hospital. São situações que eu começo a desenhar. E a partir disso eu vou solicitar os exames complementares do meu paciente, tá? Que vai ser guiados pela patologia. Então, professor, sempre vou pedir panorâmica? Não. Professor, posso operar sem radiografia? Também não, tá? O mais comum é que a gente solicite o nosso exame de imagem, que é a panorâmica, tá? Para os sisos, para os terceiros molares aí que vocês irão fazer na urgência odontológica, vocês vão perceber que o carro-chefe é a radiografia panorâmica, tá? A qualidade dessa radiografia melhorou bastante, digital, a gente consegue resolver muitos casos, tá? Posso dizer que até a maioria dos casos com radiografia panorâmica, mas é o mais importante que a gente precisa conhecer que existem outros exames. Eu sei que meu paciente, às vezes, do ambulatório, não vai ter uma condição para aquele exame, mas eu tenho que pesar essa balança para ver se a necessidade é maior do que a possibilidade ou não do paciente fazer, tá? Esse exame. Então, por exemplo, aqui, uma radiografia periapical, alguns alunos às vezes falam, professor, o paciente não conseguiu fazer panorâmica, vou fazer uma periapical rapidinho. Eu não me sinto confortável, tá? Da parte da cirurgia, não me sinto confortável em operar meu paciente com periapical. Pode ser que algum outro professor sinta-se, mas eu não sinto conforto em operar um terceiro molar, né? Seja ele superior ou inferior, com uma periapical. Eu não consigo ver bem o ápice, eu não consigo ver o trajeto desse nervo alveolar, eu não consigo ver a distância do ápice para a base da mandíbula. Tá? Às vezes é um dente que tem uma altura mandibular pequena, tá? E isso pode causar problemas. Tá? Eu não consigo visualizar como é a relação com o seio maxilar. Antigamente a gente fazia algumas técnicas cirúrgicas, algumas técnicas radiográficas, né? Vocês talvez nem façam mais, oclusal, a gente modificava ali para ver onde é que o dente estava, tá? Mas é importante porque a gente vai perdendo aqui, ó. Eu não vou conseguir numa periapical ter a dimensão dessa lesão. Então, eu costumo falar que para terceiro molar, no mínimo, é uma radiografia panorâmica, tá? Salvo pequenas exceções. E aí começam a questionar entre panorâmica ou após uma avaliação de panorâmica a necessidade de uma tomografia, tá? Eu já vou antecipar para vocês, né, qual é a minha opinião. Se eu pudesse ter essa imagem para todos os meus casos cirúrgicos, imagine que vocês fossem operar os terceiros molares. Vocês gostariam de ter essa imagem ou essa imagem? Acho que não precisa nem responder, né? Todos vocês gostariam de uma imagem tomográfica. É normal, quando a gente tem uma imagem que a gente consegue assimilar melhor, a gente consegue enxergar melhor,
é comum, tá, do ser humano, né, ir para o que a gente assimila melhor. Então, hoje, se eu pudesse escolher, né, e fosse um exame mais barato, que fosse alcançável a todos os nossos pacientes, eu operaria todos os casos hoje com tomografia, tá? Falo aqui sinceramente a vocês. Então, é muito importante a gente pensar que existem outros exames. Tá? Então, olha, a tomografia eu já consigo colocar no computador e aí eu já tiro a parte óssea e vejo só a relação do dente com o nervo. Poxa, quem não quer? Qual é o paciente que não quer ser orientado dessa forma? Isso aqui é autoexplicativo ao seu paciente, tá? Mas tem casos que eu posso decidir. Por exemplo, esse caso, eu necessariamente preciso de uma tomografia? Não, tá? Se eu tiver uma tomografia, vai ser bom, vai ser muito bom. Mas eu já consigo ver na panorâmica aqui que tem uma relação de proximidade. Tá? Uma outra coisa importante, pessoal, é a técnica cirúrgica. Um dia eu recebi uma pergunta e realmente eu fiquei balançado nessa pergunta, mas eu pude responder de uma forma bem verdadeira. Um aluno me perguntou, foi até no curso de atualização. Mas, professor, esse caso aqui, por exemplo, vai mudar a sua técnica cirúrgica se o senhor fizer com a panorâmica ou se o senhor pedir uma tomografia? O senhor vai usar um instrumental diferente, uma incisão diferente, uma relaxante diferente? E a resposta é não, tá? Não vai mudar. A técnica cirúrgica ela é a mesma, tá? Você praticamente não vai mudar nenhum princípio da sua técnica cirúrgica, nenhum princípio da sua incisão, nenhum princípio da sua osteotomia. Dificilmente você vai mudar, tá? O que você vai ter é uma comunicação mais transparente com o seu paciente. Eu consigo falar, ó, seu João, ó a radiografia aqui da tomografia do seu filho. Ó, o nervo ele passa próximo, mas ele não passa diretamente com o dente. Tem risco? Tem, mas é um risco menor. Já nesse caso aqui, por exemplo, eu não sei se na minha panorâmica está passando por vestibular, se está passando por lingual, se está passando no meio do dente. Tá? Então, a gente já observa aqui que nesse caso já começa a ficar meio que indispensável ter uma tomografia, tá? E aí vem a tomografia e me mostra essa imagem. Ele passa no meio da raiz do dente que eu vou remover. A chance desse paciente ter parestesia é grande, significativa, tá? Então, na panorâmica eu não tinha noção se ele estava mais para vestibular, se ele estava mais para lingual ou se ele estava no meio do dente. Na tomografia eu consigo conversar com o pai, com a mãe, com o tio, com o próprio paciente nesse momento e falar, ó, sua cirurgia é essa daqui, tá? Isso aqui é um problema que está estabelecido. A gente vai tentar resolver da melhor forma possível, tá certo? E aí, em conjunto com o paciente, em conjunto com seus familiares e com os princípios da técnica cirúrgica correta, você vai executar o procedimento, que foi o que foi feito nesse caso. Ele veio para mim já com um diagnóstico prévio e uma conduta cirúrgica prévia estabelecida de coronectomia. Para quem não está ambientado, coronectomia é apenas tirar a coroa do dente. É um tratamento? É meu tratamento de escolha? Não. Tá? Eu acho que é extremamente frustrante você virar para um paciente e falar, não, vou tirar aqui só a coroa do seu dente. É um tratamento que cientificamente está comprovado, podem dar problemas, sim, tá? E que alguns colegas realizam. Eu realizei poucas vezes até hoje, ou não lembro muito bem, 1 ou 2 casos. Mas, na verdade, foi uma decisão transcirúrgica, nunca foi uma decisão pré-cirúrgica. Tá? Foi uma decisão transcirúrgica, de dificuldade de remoção de raiz, por algum motivo, fiz a remoção apenas da coroa. E aí eu sugeri, vim com outra informação para eles, né, nesse caso, falando que eu iria sugerir a remoção de toda a unidade dentária em ambiente hospitalar, né, com a utilização de materiais específicos, como o piezo, tá, mas que não poderia garantir, de hipótese alguma, que esse nervo iria ser mantido. Tá? E foi o que eles aceitaram, né, com termo de consentimento. Foi removido, esse paciente ficou com a parestesia de 3 a 4 meses, né? Fizemos tratamentos complementares com laser e medicação, tá? E ele melhorou após 4 meses, tá? Rapidamente aqui, para que vocês possam se localizar quando a gente retornar à nossa prática,
Os terceiros molares, eles têm classificações, tá? Específicas de acordo com sua angulação, de acordo com o posicionamento em altura de dente adjacente ou em relação à profundidade com o bordo anterior do ramo mandibular, tá? Então, o que a gente pode ver de classificação em relação à sua inclinação, ele pode ser vertical, como vocês estão vendo aqui na imagem. Eles podem ser mesioangulados, eles podem ser horizontal ou distoangulados, tá certo? Então, o próprio nome já fala aí. Se a gente for para a literatura, vocês vão perceber que o que tem uma complexidade maior, teoricamente falando, é o dente distoangulado. É o dente angulado para distal. Tá? E algumas pessoas perguntam nesse momento por que, professor, um paciente tem um dente horizontal, o outro paciente mesioangulado, o outro paciente distoangulado. O comum é que o germe dentário ele venha nessa posição, ele vem numa posição horizontal, e aí a tendência é que ele vá girando para a oclusão. Então, por isso que a gente tem do horizontal ao distoangular, tá certo? A gente tem essas variações. E aí existe uma classificação de Perry-Gregory, que ele usa 2 parâmetros. O primeiro parâmetro que ele classifica em A, B ou C é a altura do dente adjacente. Se ele está no mesmo nível do dente adjacente, é classe A. Se ele está no nível abaixo do dente adjacente, mas a nível superior, está acima da cervical, abaixo da oclusal, mas acima da cervical, ele é conhecido como classe B. E se ele está abaixo da cervical desse dente, adjacente, ele é classificado como classe C. Obviamente, teoricamente, é o mais difícil, é o mais profundo, tá? E aqui também a gente tem a classificação em relação a essa linha oblíqua aqui da mandíbula. Se ele a coroa dele está totalmente fora da linha oblíqua, ele é conhecido como classe 1. Se ele está metade da coroa aqui, ó, na linha oblíqua para dentro e metade para fora, é conhecido como classe 2. E se ele está totalmente adentrado aí na linha oblíqua, ele é conhecido como classe 3. E também, mais uma vez, é um dente com um grau de dificuldade maior que comparado a outros, tá? E aí, a partir disso, a gente pode fazer diversas classificações. 2B, 3A, tá? E se vocês forem parar para ver, né, qual seria, deixa eu ver se tem alguém acordado aqui na aula, qual seria, então, pessoal, a classificação mais difícil aí, juntando tanto da angulação quanto da classificação de Perry-Gregory? Alguém poderia me falar aí qual é a classificação mais difícil? 3C. 3C. Isso, e de angulação? Distoangulado. Distoangulado. Perfeito. Distoangulado 3C. Então, isso aí, volta e meia, questão de concurso, questão de concursos de prefeitura e tudo. O dente, teoricamente, mais difícil é o distoangulado 3C, tá? Fiquem ligados também em questões, não nas nossas aqui, mas nas questões de concurso, que eles falam muito essa classificação 3 e ABC, eles vinculam muito, eles trocam, falam que o oclusal é 1, 2, 3 e a linha oblíqua é ABC, tá? E não é, só para que vocês também não confundam isso, tá? Que às vezes os avaliadores lá de banca fazem isso também. E para que a gente finalize, tá, com a nossa aula, eu vou falar aqui, de uma forma pincelada, claro, sobre exames laboratoriais. Tá? É uma temática muito importante, é uma temática que a gente tem que estar tentando se aprofundar. É uma queixa, pelo menos das últimas turmas, essa turma aqui a gente ainda está conhecendo, tá? Mas é uma queixa constante das últimas turmas, a farmacologia e essa questão de exames laboratoriais. Ah, professor, não sei, alguns colegas não sabiam que o dentista, o cirurgião dentista, eles daqui a alguns meses, vocês daqui a alguns meses, podem e devem solicitar exames laboratoriais, tá? Então, exames de rotina laboratorial, o dentista tem total autonomia para solicitar e o plano de saúde tem total dever de acatar. Viveremos sempre, eu acho que enquanto tivermos aí força, viveremos essa briga. Ah, professor, eu pedi um exame e o plano falou que foi um carimbo de dentista, não pode, tem que ser carimbo de médico. Isso está errado, tá? A ANS já traz isso de forma bem diferente.
mas isso está caindo por terra. Eu não lembro da última vez que eu solicitei algum exame laboratorial aos meus pacientes, que eles voltaram ou me ligaram para alguma dificuldade, tá? Então, não lembro. Mas eu gostaria de que vocês fixassem 3 exames, tá? Que são os exames mais comuns que a gente vai solicitar. E eu vou pincelar aqui para vocês. Normalmente serão exames de sangue, tá? Desses exames laboratoriais serão exames de sangue, tá? Que a gente vai solicitar aos nossos pacientes. Esses exames complementares, eles devem ter a necessidade para ser solicitado. Então, está errado solicitar de rotina? Não. Mas o que aqui esse artigo fala, por exemplo, ó, eles não devem ser solicitados de rotina, e sim de acordo com o propósito básico de guiar e otimizar o cuidado perioperatório, e que a indicação dos exames perioperatórios deve ter como base as informações obtidas do prontuário do paciente, como histórico clínico, exame físico, né, tipo e porte do procedimento cirúrgico, tá? Então, por exemplo, para os pacientes a nível de hospital, a gente solicita praticamente para todos os pacientes, tá? Ou ele vai passar por uma avaliação pré-anestésica. Para pacientes a nível de consultório, de ambulatório, a gente solicita para todos? Não. Vai depender de cada caso, tá? Então, é um paciente com quadro de anemia crônica, será que ele já recuperou? É um paciente com diabético descompensado, é um paciente que não tem exame recente de glicemia, tá? É um paciente com dificuldade de coagulação ou em uso de anticoagulante, tá? A gente precisa ter essa noção. Então, por exemplo, ó, oi. Em caso do paciente ele ser trombofílico, a gente pede fator de coagulação, essas coisas? Podemos pedir, vai estar dentro de um dos exames que eu vou conversar aqui, que é o coagulograma, tá? Sim, ele mesmo, tá bom. A gente vai conversar aqui, que é um exame importantíssimo dentro da nossa rotina. São 3, o hemograma, o coagulograma e a glicemia. Tem outros exames? Tem. Mas não adianta eu falar aqui vários exames para vocês se vocês não focarem nos principais. E um dos que você falou aí, ó, a indicação precisa é o coagulograma. A gente vai ver um pouquinho dele agora, daqui a pouquinho. Viu? Ó, então vamos lá, o hemograma, tá? O hemograma é que vai fazer a avaliação das células sanguíneas, tá? Então a gente tem ele dividido em 3 pontos, que é o eritrograma, o leucograma e plaqueta. Eritrograma, se vocês forem ver, é a contagem aqui das células vermelhas, tá? Mais especificamente das hemácias, né? E aí vai ver concentração de hemoglobina, tá? Concentração do hematócrito, a contagem das hemácias, o volume, a coloração dessas hemácias, tá? Só para que a gente possa entender. Isso aí eu tenho certeza que vocês já devem conhecer, tá? Dentro do hemograma tem o eritrograma, e a gente normalmente observa quando eles estão diminuídos. E o principal diagnóstico é esse paciente está anêmico. Então ele vai estar com a hemoglobina mais baixa, o hematócrito mais baixo, o número de hemácias às vezes mais baixo. Vocês vão perceber que depende do laboratório, essas referências aqui, ó, são diferentes para homens, mulheres. Então é bem autoexplicativo esse exame, tá? Se vocês podem solicitar, e o próprio paciente às vezes vai chegar com um diagnóstico. Ah, doutor, eu estou realmente com aquela anemia, viu? Eu ainda não melhorei, não. E aí, algumas pessoas perguntam, qual é o limite, professor? Normalmente vai depender do quadro clínico, tá? Mas para cirurgias maiores, a gente não faz com a hemoglobina abaixo de 10, por exemplo, tá? Um paciente com hemoglobina abaixo de 10, com hematócrito abaixo de 30, a gente evita realizar procedimentos cirúrgicos, principalmente se forem procedimentos cirúrgicos extensos, tá? O aumento dessas células também levam a problemas, tá? Então, por exemplo, desidratação, o paciente está lá em La Paz, em altitudes elevadas, vai fazer um exame eritrograma, ele vai ter todas essas células aumentadas pela necessidade de oxigênio, tá? A gente tem um segundo exame dentro do hemograma, que é o leucograma, que aí avalia as células brancas, principalmente conhecidas como células de defesa, os glóbulos brancos, que aí estão os leucócitos, os neutrófilos, os eosinófilos, tá? E aí você tem aqui, ó, o principal que a gente precisa avaliar nesse momento são os leucócitos. Eles giram em torno aqui, ó, disso aqui, ó, 3.600 a 11.000 por milímetro cúbico, tá? E o que quer dizer, professor, se isso estiver elevado? Isso quer dizer que o paciente está com algum processo infeccioso sistêmico. E aí eu vejo muita gente questionar nesse momento se um paciente que chega com um abscesso, eu precisaria solicitar um leucograma já de início para ele. Não necessariamente,
A maioria dos pacientes que tem infecção odontogênica, ela é localizada, tá certo? E por ela ser localizada, ela não repercute no número de leucócitos. Claro, se o paciente tem uma celulite ou uma infecção persistente, esse número de leucócitos sim começa a ser alterado. Mas, por exemplo, é mais comum que esse número de leucócitos esteja alterado para uma infecção urinária do nosso paciente, tá? Ou da nossa paciente, tá? Do que por uma infecção odontogênica. Mas em casos de hospitalização, de celulite, angina, a gente tem que ter esses níveis sim, porque eles podem estar alterados. Os neutrófilos normalmente são para infecções mais recentes, os linfócitos e monócitos são para infecções mais tardias. O eosinófilo aqui, por exemplo, são para infecções parasitárias, tá? Então, é bem comum que ele esteja alterado em pacientes que tenham parasitas, tá, presentes. Então, são algumas situações que a gente começa a ficar mais claro, tá? E, por último, no hemograma, a gente tem um número de plaquetas, que aí vai já direcionando o grau, né, e o potencial de coagulação do meu paciente. As plaquetas, elas variam normalmente entre 150 a 450 mil por milímetro cúbico, tá? E a gente pode ter pacientes com plaquetopenia, tá? Com plaquetopatia, e aí vai depender de cada caso. Mais recentemente eu operei um paciente a nível de hospital que ele tinha um linfoma, tá? Ele estava em tratamento com linfoma e o linfoma fazia com que a plaqueta dele caísse a 40 mil, 30 mil. Era um paciente que sangrava espontaneamente. Ele tinha sangramentos articulares, ele tinha sangramentos em ouvido e nariz, epistaxe, de forma espontânea, tá? Sem trauma. Imagina um trauma cirúrgico. E aí, para esses pacientes, às vezes a gente pode lançar mão, principalmente e particularmente, eu acho, a nível de hospital, né? Em consultório, algumas vezes acontece, mas isso acontece mais a nível de hospital, a transfusão de plaquetas. Eu não falei lá na hemoglobina, mas também tem a transfusão da hemoglobina, né? Transfusão das células sanguíneas vermelhas também. Então, assim, para cada unidade de plaqueta infundida no nosso paciente, aumentam 10 mil por milímetro quadrado. Por milímetro quadrado, cúbico, desculpe, o número de plaquetas. Então, se meu paciente tem 100 mil e ele tomou uma bolsa de plaqueta, ele vai para 110 mil, tá? E aí eu vou tentando estabilizar. E mais uma vez, muita gente pergunta, qual o limite? Vai depender do quadro clínico do paciente. Para esse paciente que eu operei, ele estava com 30, 40 mil, ele foi feita 4 transfusões para ele chegou a 70 mil mais ou menos, a gente operou ele a 70 mil plaquetas, tivemos um sangramento considerável no transcirúrgico, mas já estava preparado, né, com hemostáticos e alguns materiais necessários para contenção, tá? A nível de consultório, isso a gente deve levar em consideração, com certeza, tá? Isso é uma indicação ou não, às vezes, para um paciente ir para um ambiente hospitalar, tá? Essa plaquetopenia, por exemplo, tá? Então, aqui, principalmente, algumas causas. A gente tem também o inverso, né? Um aumento do número de plaquetas, infecções, anemia ferropriva. E aí, para quem me perguntou, o coagulograma, tá? É um exame também que a gente solicita, um exame de sangue, para a gente ver como anda o grau de coagulação do meu paciente. E aí eu tenho o que a gente pode chamar de coagulograma completo, porque eu posso pedir apenas o tempo de coagulação, né? Como acho que você me questionou sobre isso, o tempo de coagulação, o fator de coagulação. Como eu posso pedir tempo de coagulação, tempo de sangramento, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, prova do laço, tá? E aí eu consigo ter uma certeza maior de como anda a coagulação do meu paciente, tá? Então, por exemplo, aqui, só voltando aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Eu tenho alguns pontos a falar, né, de coagulação. Então, eu vou pedir o tempo de coagulação do meu paciente, tempo de sangramento do meu paciente. É basicamente a agregação plaquetária. Eu posso pedir também o tempo de protrombina do meu paciente, que vai avaliar a via extrínseca dele, tá? Ou o tempo de tromboplastina parcial ativada, que vai avaliar a via intrínseca, tá? Alguma dúvida? Acho que não. Alguém com o microfone aberto. E aí, principalmente, eu quero que vocês foquem também no RNI, tá? Aqui está ao contrário, que é em inglês, no RNI, que é um tempo padrão
que gira em torno de 1, tá? Que mostra o grau, né, de coagulação do nosso paciente, tá? O grau de coagulopatia que esse paciente pode apresentar. E por último, a gente vai solicitar também, às vezes de rotina, a glicemia. Às vezes a gente vai ter o glicosímetro lá disponível, às vezes não, tá? Mas normalmente a gente solicita a glicemia do nosso paciente. De uma forma geral, a gente solicita a glicemia em jejum, e essa glicemia tem um limite de 99, tá? Acima de 99 o paciente ele já deve ter alguma alteração, tá? Mas gira entre 70 e 100, tá? Quando ele está aumentado, diabetes, quando está diminuído, tá? Normalmente a parte de cirrose. Existem alguns outros exames, tá? Não dá para dizer que um paciente é diabético apenas pela glicemia em jejum. Existe a glicemia pós-alimentação, a curva glicêmica que o paciente passa uma manhã inteira lá no laboratório fazendo, desde o jejum, a alimentação 30 minutos depois, 1 hora depois, 2 horas depois, e aí ele faz uma curva glicêmica, ou até esse outro exame, que é um dos mais fiéis hoje, que é a hemoglobina glicosilada. É a glicose presente na hemoglobina, no qual a gente consegue avaliar, por exemplo, um histórico dos últimos 3 meses do nosso paciente, e ele vai dar em percentual. Normalmente o normal é de 4 a 6%, tá? Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês, avancei um pouquinho no horário aí, porque a gente começou mais tarde, mas eu trouxe para vocês aqui são duas referências que a gente utiliza bastante, que tem nos capítulos iniciais falando de exames complementares, falando de exame clínico, diagnóstico, tá? É muito importante, por mais que vocês já estejam formando e talvez dominem boa parte de tudo que eu falei aqui, é importante que vocês estejam revisando, tá? Revisando sempre, as coisas vão se atualizando, essa situação da pandemia aí pode trazer novidades, né, de alguns pacientes que a gente vai vivenciar no retorno da nossa prática, então é importante a gente estar preparado, tá certo? E deixo aí a mensagem da nossa querida irmã Dulce, tá? Fico à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida. Alguém com alguma dúvida? Ô, professor. Oi, Diane. No caso, eu tenho uma pessoa, né, que já falaram que a gente pode levar paciente. No Certo. caso, ele é trombofílico. Certo. E ele faz o uso, né, do anticoagulante. Certo. E ele queria fazer a exodontia de alguns dentes para colocar PT. Certo. Ele se encaixa no quadro de paciente de urgência? Eu acho que ele se encaixa melhor no paciente de PNE, viu? Mas, assim, nesse retorno, a gente vai ver a logística da nossa clínica lá. Eu acho que se encaixar melhor lá na urgência, tranquilo. Mas no perfil geral, ele parece se encaixar mais em paciente com necessidade especial, tá? Certo. E no caso aí, ele querendo já levar os exames, seria esse, então, hemograma e coagulograma? Perfeito. Hemograma e coagulograma completo. Seriam os 2 exames. Se ele tiver algum relatório recente da equipe médica, da situação dele, tá? Ou até se você quiser mandar um relatório para o médico assistente falando que ele vai passar por algumas cirurgias odontológicas, algumas extrações, tá? É importante porque às vezes eles podem sugerir também algumas modificações no tratamento. Professor, ele até tem, só que foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Então já tem mais de 1 ano, né? Tem muito paciente assim, com laudo de cardiologista de 2 anos, laudo de neuro. Se conseguir um laudo mais recente, é melhor, tá? Eu sei que está difícil esse período agora, né? Marcar consultas, toda essa parte, mas se conseguir, seria interessante, Diane. Tá bom, professor, obrigada. Certo, nada. Mais alguém? Todo mundo calado. Então, beleza, pessoal. Finalizamos aqui. Deixa eu parar a gravação. E a gente vai aguardando aí as cenas dos próximos capítulos